Olá, turma da Automação Industrial do SET. Mais uma vez aqui o professor Lucas com a nossa disciplina de microcontroladores. Na última aula a gente entendeu um pouquinho o funcionamento do display de LCD, conhecemos algumas características, de acordo com o desejo de vocês e com o que vocês vão utilizar. Vocês já conseguem especificar um display de LCD para o objetivo que vocês querem, de forma a não superdimensionar o projeto, né? Então a gente conheceu algumas características, inclusive com relação aos pinos, o que cada pino do display de LCD significa quanto à conexão. Hoje nós vamos começar a falar de programação e simulação. Vocês vão perceber que é um pouquinho mais complexo que trabalhar com um display de 7 segmentos. Então, por isso, a gente vai tentar ir um pouco mais passo a passo. Então, antes de começar a falar diretamente da programação, eu apresento para vocês aí a nossa placa K16F, que é a placa 2 do nosso simulador PixelLab. E nós vamos utilizar mais uma vez o PIC16F628A, porque é o que a gente já criou maior familiaridade de uso, né? Foi o mesmo que a gente usou na placa 1, que é a MCLab 1, tá? Algumas considerações sobre essa placa. Primeira, mais importante, que é o nosso objetivo dessa aula, o nosso display de LCD está aqui integrado a essa placa, perfeito? Além do display de LCD, a gente tem alguns LEDs, então a gente consegue fazer o trabalho em cima de alguns LEDs se for necessário. E um teclado matricial. Então a gente vai chegar a falar de teclado matricial um pouquinho mais para frente, tá? Importante a gente ressaltar aqui, ó, o nosso tripote, aquela questão de ajuste do contraste do display de LCD, tá? Então essa daí é a placa que a gente vai trabalhar para simular o nosso display de LCD, perfeito? Ligações dessa placa K16F. Vocês vão perceber aí que o nosso display de LCD, que é o nosso interesse agora, nesse momento, está ligado no porte B, e é um display de 16:2, tá? E aqui a gente tem algumas outras informações, uma comunicação serial no porte B, os nossos 4 LEDs estão ligados no porte A, tá? O nosso teclado matricial comunica tanto com o porte A quanto com o porte B. Então, à medida que a gente for conhecendo essas outras funções, implicando essas funções, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre elas. Do nosso ponto de vista da aula de hoje, que é sobre display de LCD, o que é interessante é saber que o nosso display de LCD está inteiramente conectado aqui no porte B. Perfeito? Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar essa aula aqui. Foi só uma apresentação para a gente conhecer. Já abram o PixelLab, olhem a placa K16F aí, tá? Essa daí não é uma placa comercializável, é uma placa que foi montada e depois ela foi transferida pro simulador, perfeito? Então, abram a placa no PixelLab e dêem uma observada nela aí, tá? A gente retorna na próxima aula, começando já a falar diretamente sobre a configuração do LCD. Até lá!